Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Consultando hoje o nosso e-mail, encontramos mais uma pergunta ou duas perguntas, que é a seguinte: como surgiram e quando? Quando e como surgiram os médiuns? E como saber se uma pessoa é médium? Ora lá, com base nos estudos do Espiritismo, nós sabemos que a humanidade toda é médium. Todos não são médios ostensivos, ou seja, de receber os espíritos pela psicografia, pela escrita, de receber os espíritos pela pneumatofonia, falando, não é que são os médios falantes. Todos não são médios de materialização dos espíritos, que fornecem energia para que os espíritos se materializem da forma que eles viveram aqui na Terra. E no futuro, essas aparições de materializações, abrindo parênteses, vão ocorrer no mundo inteiro, e pela televisão nós vamos ver os espíritos se comunicando, aparecendo nas materializações, na própria televisão, nas telas de televisão. Tudo bem. Então, todos não são médios de materialização, todos não são médios de auditivo, de ouvir as vozes dos mortos, todos não são. Mas todos somos médios de inspiração, porque recebemos a inspiração do mundo espiritual, tanto dos bons espíritos, que são os nossos guias, como dos espíritos malfeitores, nos encaminhando para a prática do mal, do crime, do suicídio, dos vícios de uma forma geral. Nós recebemos as inspirações desses espíritos que são os habitantes do mundo invisível, que é aqui mesmo, só que nós não vemos. E de modo que é dessa forma, nessas inspirações, que recebemos dos maus e dos bons espíritos, que nos guiam, que nos protegem, que são os anjos da guarda que as igrejas falam. Então é nesse sentido que Allan Kardec nos diz aqui no livro dos médiuns que toda a humanidade é médium. E também respondendo aqui a pergunta, é impossível dizer quando e como surgiram os primeiros médiuns aqui na Terra. Os primeiros médiuns surgiram com as primeiras criaturas humanas. Agora, como surgiu é que ninguém sabe, é impossível. E também não se sabe quando uma pessoa é médium ou não é médium. Não se sabe se uma pessoa é médium pelo rosto, pela forma de falar, pelos olhos, não é? Por nenhuma aparência física. Não se sabe que o indivíduo é médium. Só se sabe que o indivíduo é médium pela experiência. Ou seja, ele vê espírito e vê continuadamente nas sessões espíritas ou fora delas, que a mediunidade ela é universal. Então esse indivíduo é médium. Por quê? Porque ele vê. Ele ouve as vozes dos mortos, ouve. Então ele é médium. Não é porque é preto, nem é branco, nem os olhos, não tem nenhuma forma física que denuncie que o indivíduo seja médium, mas é pela experiência que ele próprio vai detectando essa experiência. Porque a mediunidade ela é universal e ela independe de religião, independe de crença religiosa, independe de inteligência. Existem médiuns altamente geniais que também são médiums. Existem pessoas ignorantes, não é? E que também são médios, mas existem outros ignorantes que não são médios de escrever, de nada.
Então a mediunidade propriamente dita, ela independe de crença, independe de inteligência, independe de nacionalidade, pode ser brasileiro, japonês, alemão, inglês, independe de nacionalidade e de língua. A mediunidade independe de idade, existe velhos, idosos, que são médios, existem crianças médiums, existem criaturas na idade madura que são médiums, não é? Também, mulheres médiums, homens médiums, garotos médios, quer dizer, a mediunidade, ela é uma faculdade universal, independe de religião, de idade, de sexo feminino, masculino, independe de tudo. Ela é uma faculdade natural, como a inteligência. Todo mundo é inteligente, mas todo mundo não é um gênio. Então todo mundo tem a mediunidade, mas todo mundo não tem a mediunidade de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, porque já são missionários. Todo mundo não tem a mediunidade ostensiva, como dissemos, de materializar os espíritos, de escrever mensagem, de psicofonia, chama-se a mediunidade ostensiva, todos não, mas todos são médios inspirados. E nesse sentido também, essa mesma pessoa perguntou se Allan Kardec era médium. Ora, Allan Kardec não era médium ostensivo, quer dizer, de psicografar, não é? Não era médium de escutar as vozes dos mortos, não era médium de psicofônico, de falar, os espíritos falar por ele, não era. Mas Allan Kardec era médium inspirado, porque os espíritos inspiravam, sugeria a ele, Allan Kardec, pelo processo de inspiração mediúnica, que é global de toda a humanidade, e Allan Kardec também estava no meio, nós, de uma forma geral. Aí os espíritos inspiravam para fazer as perguntas no livro dos espíritos, e inspirava Allan Kardec para escrever os livros. Então ele era também médium, mas era médium de inspiração, como são os poetas, como são os escritores, os literatos, como são os cultores das artes, os pintores, de uma forma geral, como são os cientistas, não é? Então todos os homens são médiuns, inspirados, mas todos não são médios de receber como Chico Xavier e como Divaldo Pereira Franco. E de maneira que Allan Kardec aconselha, né, sugere que, já que nós estamos diante de uma ciência, que é o Espiritismo, não é? Uma ciência séria, e que nós devemos conhecer o Espiritismo com profundidade, mas só se conhece uma ciência pelo estudo. Ninguém conhece uma ciência porque alguém disse. Não, só se conhece pelo estudo. E quem fala do Espiritismo, sem conhecer o Espiritismo, não deixa de manifestar uma espécie de leviandade. Como eu vou falar, como você vai falar de uma coisa que não conhece? Como eu vou condenar uma religião, uma crença, uma doutrina que eu não li, não estudei? É leviandade. Então, nós devemos conhecer o Espiritismo. Quem quer um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita, deve estudar as obras de Allan Kardec. Deve estudar o Espiritismo. Aí Kardec num pequeno texto, apenas dentro aqui da resposta da pergunta, nós entregamos a palavra a ele mesmo, que está aqui no livro dos médiuns, não é? Falando do método, no item 33. Aí ele diz: os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre essa ciência, ou pelo menos o que haja de principal dessa ciência, não se limitando a um único autor, não é?
ao único autor. Então, nesse sentido, o Espiritismo tem uma literatura vastíssima, farta. É uma literatura global, o Espiritismo, porque ele é ciência, filosofia e religião. Abrange tudo isso ao ramo do conhecimento humano. Daí ser uma ciência, uma filosofia, uma religião que exige um estudo sério, sistemático e profundo, para não se estar dizendo besteira, condenando o Espiritismo sem conhecer o Espiritismo. O Espiritismo é essa ciência, filosofia e religião. Aí Kardec diz: os que querem conhecer o Espiritismo devem mesmo ler as doutrinas que são contra o Espiritismo, não é? Para se fazer uma avaliação. Porque o Espiritismo não tem medo, porque o Espiritismo não impõe, o Espiritismo não faz pressão a ninguém, o Espiritismo não se apresenta como o dono da verdade, diz que o dono da verdade absoluta é Deus, porque Deus é que conhece os mistérios do universo, tudo está com ele. De lá para cá, o Espiritismo ensina que tudo é relativo, mesmo porque Allan Kardec nos diz que o Espiritismo não explica tudo. Explica tudo em comparação com as igrejas e as filosofias e as outras religiões que nada explicam, atribui tudo ao sobrenatural e aos milagres. E o Espiritismo não é aliado, não aprova milagres, explica milagres. O Espiritismo não aprova sobrenatural, o Espiritismo não aprova misticismo de nenhum gênero. O Espiritismo não tem sacerdócio organizado. O Espiritismo não é religião, igreja. O Espiritismo não adota batismo com água. O Espiritismo não tem prática de culto exterior. O Espiritismo não tem rituais. O Espiritismo não tem batuque de bombo, nem de oferta de animais, nem sacrifício de animais. O Espiritismo não tem nada disso. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião da alma, do espírito. E os conhecimentos do Espiritismo são tão globais que abrangem as duas humanidades, a humanidade desencarnada dos espíritos e a humanidade reencarnada. E não se apresenta como o dono da verdade, não. E reconhece que todas as religiões aqui do mundo, desde que elas sejam sérias, o Espiritismo diz que elas também estão na missão delas e que são com o consentimento de Deus. E devem se aliar ao Espiritismo para combater o materialismo e o que mais? E o ateísmo, que é a descrença em Deus. E não as igrejas se juntarem para combater o Espiritismo, alegando que o Espiritismo é uma religião demoníaca, é uma religião satânica. Não. Afirmar isso chama-se leviandade. É preciso conhecer o Espiritismo para ver que o Espiritismo não é nada disso. Não é? E então Allan Kardec termina: aqueles que querem conhecer o Espiritismo devem ler as obras do Espiritismo, a literatura do Espiritismo, que é vastíssima e é global, é universal, porque toca em todos os ramos do conhecimento humano. Além disso, deve-se julgar o Espiritismo pela razão, porque o Espiritismo não nasceu de teoria, nasceu dos fatos, das manifestações dos espíritos. Deve conhecer o Espiritismo e deve conhecer também toda a literatura que é contra o Espiritismo, para poder se avaliar, porque o Espiritismo ele não tem medo de ser estudado, o Espiritismo não tem medo de ser investigado, o Espiritismo não tem receio das investigações da ciência, mesmo porque o Espiritismo, para sobreviver, não precisa da ciência, nem precisa das filosofias materialistas, nem da ciência dos materialistas, não precisa da aprovação das academias e nem precisa do reconhecimento
das igrejas nem das religiões dogmáticas, porque o Espiritismo tem a sua missão determinada aqui na Terra e é o Consolador prometido pelo Cristo. Logo, o Espiritismo, para sobreviver, não precisa das ciências, da filosofia e nem da aprovação das religiões. Ele continua firme, porque ele tem a sua base própria. Ele é alto em tudo, o Espiritismo. Então Allan Kardec diz, devem mesmo os que querem conhecer o Espiritismo, devem mesmo ler o Espiritismo, os prós do Espiritismo e os contra o Espiritismo, as críticas e como as defesas do Espiritismo, e inteirar-se dos diferentes sistemas contra o Espiritismo, a fim de poderem julgar o Espiritismo pela comparação. É assim que Allan Kardec nos diz. E então, meus prezados amigos, chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, e hoje foi todo com base em 3 perguntas de criaturas que estão no início do estudo do Espiritismo. Muita paz para todos.